Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 4 da página 129 do livro 3 da edição 2020. Nesse exercício, ele fala que tem uma esteira, né, dentro de um norte e um sul, né, um ímã, e que nessa espira passa uma corrente nesse sentido, né, no sentido horário. Então eu desenhei aqui a espira, desenhei aqui o sul, aqui o norte, fiz as linhas de campo do campo magnético, então ela vai ser sempre do norte para o sul. E aí ele pergunta, né, ele coloca no desenho aqui assim de um olho, e ele pergunta, vista de cima, essa espira girará no sentido horário ou anti-horário? Então, esse exercício ele requer um pouco de visualização 3D. Então eu tentei fazer mais ou menos como que seria essa espira entre dois, né, um polo norte e um polo sul. Aqui seria o que? O nosso polo norte, fiz ele vermelho, o sul eu fiz ele em azul e aqui é a espira. E aí onde a linha tracejada são linhas ocultas. Então, por exemplo, aqui nessa espira, né, nessa parte aqui da espira, ela está atrás deste polo sul. Então, visto de cima seria uma visão daqui, e por isso que de cima vai ficar uma visão parecida com essa. É como se eu pegasse ele aqui e tombasse deste jeito, né? Então vou ele ver ele de cima, ele vai ficar alguma coisa parecida com isso. E no lado de cima, né, na parte mais perto do olho, vai ter uma corrente que está indo para cá. Na parte mais longe do olho, que é lá embaixo, vai ter uma corrente que vai estar indo para cá. E aqui vai ter uma corrente que vai estar subindo, né, que é desse pedaço da espira, ele vai estar subindo, nesse caso aqui saindo da folha, e aqui ele vai estar descendo, né? Então seria entrando na folha, a corrente que está no pedacinho aqui desse fio. E aí o campo ele continua a mesma coisa para cá. A gente tem que essas duas correntes, né, desse pedaço do fio e desse pedaço da espira. Elas são paralelas ao campo, então não vai ter nenhum tipo de força. E aí eu só vou ter então força com essas duas forças, com essas duas correntes, uma que está saindo da folha e uma que não está, porque elas são perpendiculares ao campo. E aí é só você fazer aqui agora uma regra da mão direita. Então você vai fazer o quê? Aponta os dedos para a corrente, que ele está no caso saindo, fecha para o campo, eu sempre faço isso, então, por exemplo, esse daqui, né, esse é o ponto que eu estou fazendo. Você vai colocar sempre os dedos apontados para a corrente, então no caso é saindo da folha, aponta para cima, e a palma da mão sempre vai fechar no sentido que está o campo magnético. Então o campo magnético está indo para a esquerda, minha mão fecha para a esquerda, e o meu dedão vai apontar então para a força. Então aqui nesse pedacinho da espira, né, nesse fio, eu tenho uma força que aponta para baixo, né? Se fosse, no caso aqui, seria uma força que estaria saindo da folha, né? Você tem o que, ó? Para cima, fecha para o campo e uma força que está saindo da folha. Então essa força F e essa força F são as mesmas. Agora, se fazer para esse aqui, ó, a gente vai ter o quê? A corrente está entrando, fecha para o campo e vai estar uma força aqui para cima, uma força F também. Uma força F porque a corrente é a mesma, o comprimento do fio é o mesmo e o campo também é o mesmo. Então a força vai ter a mesma intensidade dessa. Essa força aqui vai ter a mesma intensidade dessa. Agora, se a gente ver por aqui, vai ficar como? Se aponta os dedos para baixo, fecha para lá, então ficaria algo parecido com isso. E vai apontar então nesse sentido, entrando na folha. Então aqui a força entra na folha, aqui a força para cima. Então olhando de cima, ele vai girar nesse sentido aqui, ó, né? No sentido anti-horário. Por quê? Esse daqui ele faz um torque para cá, esse ele faz um torque para cá. O eixo de giro é aqui, né? Bem no centro, ele falou lá, eu até tracejei aqui. Esse vai ser o nosso eixo de giro. Então esse cara aqui ele tem um torque que faz ele girar nesse sentido, e esse aqui tem um torque que faz girar neste mesmo sentido, para cá. Então ele vai girar no sentido anti-horário.
Na letra B, ele fala assim: qual será sua posição de equilíbrio? Justifique a sua resposta. Então, a posição de equilíbrio, a gente tem que encontrar uma força que, quer dizer, uma posição em que as forças se anulem e também se tiver torque, no caso, os torques também têm que se anular. Então, ó, visto ainda de cima, imagina que você pegou esse cara aqui e girou ele, né, 90 graus. Foi isso que eu desenhei ele aqui. Ainda está sendo visto de cima, porém ele está com 90 graus de giro. É como se aqui ele fosse, né, assim, e não do jeito que ele está. Fosse no outro sentido, 90 graus ao que o desenho passou para a gente. Neste caso aqui, ó, a gente vai ter o quê? Bom, vamos pensar. Esse cara aqui, ele vai vir saindo da folha, né? Pensando que ele fez esse sentido, que é o mesmo do torque inicialmente. Então ele vai sair da folha e vai estar mais perto aqui. No caso, ele seria então este cara aqui, ó. Este fio aqui, depois desse giro, ele vai estar aqui. E a corrente dele, então, no caso, vai ser nesse sentido aqui, ó. Vai estar saindo da folha, certo? Ou você pode pensar também, como este fio, né, esta corrente aqui, é essa daqui, que está aqui, e ele girou e veio para aqui, então a corrente aqui ela está saindo da folha. Do outro lado, então, vai estar entrando na folha. E as correntes, né, dessas partes aqui da espira, vamos ver como que ela vai ficar. Aqui, esse daqui estava vindo para cá, né? Tipo, essa parte aqui da espira de cima, quando estava nessa posição, tinha esse sentido a corrente, né? E aí, como ele girou, então ele vai fazer esse sentido. Então, esse daqui é a corrente de cima, né? A espira, por exemplo, ela tá algo parecido com isso, vindo para cá, para cá, para cá, para cá. Esse é o sentido da corrente. E aqui vai ser a de baixo. Então, ele sentido saindo da folha, o de cima vem para cá, entrando na folha, e o de baixo vem para cá. Se você tem esse esquema aqui, ó, como que vai ficar então? O de cima, ele vai fazer uma força, né, que vai apontar para cima, porque pego meus dedos, aponto para a corrente, né? Então tem todo esse jeito de ser. E aí coloco a palma da minha mão no sentido do campo, que vai ser sempre, né, do norte para o sul. Então ele vai fechar para cima. Então aqui em cima, ó, por exemplo, eu vou desenhar a espira aqui só para a gente conseguir fazer o diagrama de força. No lado de cima vai ter uma força que está saindo da folha. Então ele vai estar tipo mirando para cima da espira. Consequentemente, o lado de baixo ele vai ser então o contrário disso, né? Tipo, ele vai mirar para baixo por conta que a corrente inverteu de sentido. Então aqui a gente já conseguiu duas forças que vão se cancelar, né? Porque a gente tem F igual a B e L. O campo é o mesmo, a corrente é a mesma, o comprimento do fio é o mesmo, então essas forças são iguais. Agora a gente tem que analisar as forças dessa corrente que está entrando na folha e dessa que está saindo. Desse que está saindo, então vai ficar assim. Eu fecho a mão para cá, sempre no sentido do campo, mirei a minha força, então vai estar para baixo. Então a nossa força aqui vai estar para baixo. Consequentemente, aqui a gente vai ter uma força para cima. E aí, ó, como o nosso eixo de giro ele está aqui, você não tem nenhum torque com essas duas forças aqui, né? Você não consegue ter nenhum tipo de alavanca. Então elas vão se cancelar, não vai ter torque. Essas duas forças, que é dessa corrente e dessa aqui, também vão se cancelar. Então a posição de equilíbrio seria 90 graus depois do que foi dado pelo exercício, né? Ele teria que girar 90 graus para encontrar essa posição de equilíbrio.